Está começando mais um Tributário na Lata. E se prepare, porque nesse programa eu vou falar sobre sanções políticas em matéria tributária. Para a gente falar sobre sanções políticas em matéria tributária, ora, nada melhor do que a gente partir de um conceito. Afinal de contas, o que são sanções políticas? São meios coercitivos utilizados pela administração pública que indiretamente forçam o contribuinte a regularizar a sua situação fiscal. De modo que sanções políticas sempre corresponderão a medidas totalmente inadequadas, exageradas, ou seja, desarrazoadas, que a administração pública insiste em praticar para conseguir o pagamento do tributo. A jurisprudência, em especial o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes já rechaçou esse tipo de possibilidade. Tanto é que, para esse tema, vale a pena você assinalar 3 súmulas. Anota aí. Súmula de número 70, de número 323 e também de número 547. As 3 são do Supremo Tribunal Federal e versam sobre sanções políticas, sobre a impossibilidade da sua prática. Aliás, por falar nessas súmulas, vamos conferir a redação de um dos enunciados. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Para ilustrar essa situação, imagine uma papelaria de bairro, um pequeno, portanto, estabelecimento comercial, que apesar de ser um estabelecimento pequenininho, mais acanhado, ele adquire as suas mercadorias sempre originais, todas elas acompanhadas de nota fiscal. Mas esse estabelecimento ele não tem grande movimento no seu comércio. Por isso, quando vende as mercadorias, nem sempre emite a nota fiscal correspondente. E se não emite a nota fiscal correspondente, certamente deixará de pagar o ICMS a respeito dessas operações. Esse estabelecimento, ele sim está sujeito a uma autuação. Ele sofrerá sanções punitivas de natureza pecuniária, ou seja, esse estabelecimento ele será multado por ter descumprido obrigações acessórias, será multado por ter descumprido obrigações principais, mas em nenhum momento isso justifica que o agente fiscal apreenda as mercadorias dessa papelaria e só as devolva a partir do momento que a papelaria promover a regularização da sua situação fiscal. Isso é uma sanção política e, como eu disse e repito, não pode prosperar de jeito nenhum. Agora, existem vários outros exemplos de sanções políticas. É também sanção política quando a administração pública condiciona a emissão de notas fiscais ao oferecimento de garantias e até mesmo de fianças por parte do contribuinte. É sanção política quando a administração pública promove a inscrição de um contribuinte no cadastro de inadimplentes. É sanção política quando você tem a administração pública impedindo a adesão de um determinado contribuinte a programas tributários, como ainda o Simples Nacional. E não podia deixar de falar, é evidente sanção política quando a administração pública ela promove a interdição de uma atividade empresarial, liberando apenas o contribuinte a voltar a exercer a sua atividade a partir do instante que ele realizar a regularização da sua situação fiscal. Todos esses casos não podem prosperar em hipótese nenhuma, pois são meios coercitivos que indiretamente forçam o pagamento do tributo. Agora, é preciso tomar muito cuidado, pois existem situações que estão previstas em lei e fazem parte do regular processo tributário. É o caso de você não se confundir com a apreensão de mercadorias e retenção de mercadorias. A retenção de mercadorias é uma etapa inevitável quando você está falando de um processo aduaneiro de liberação de mercadorias importadas. Isso porque as mercadorias só serão liberadas a partir do momento que o contribuinte provar o recolhimento dos tributos devidos. Enquanto não houver essa comprovação, as mercadorias permanecerão na alfândega retidas. E isso não é sanção política. Sanção política é uma apreensão de mercadoria,
quando as mercadorias estavam na posse do contribuinte, porém essas mercadorias são dele retiradas e apenas devolvidas mediante o pagamento de tributo. Isso sim é apreensão de mercadoria, é um meio ilegal, totalmente inadequado e corresponde a uma sanção política. Aliás, por falar em sanções políticas, essas dicas são sensacionais para todo e qualquer tipo de prova. Você gostou dessa dica? Então tá esperando o quê? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, me dê novas sugestões, outros temas que você gostaria que virassem Tributário na Lata. Estarei esperando por você. Até a próxima!